Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Valmir Bandeira, psicólogo, empresário e especialista em performance mental. Valmir, obrigado por ter vindo ao programa. Tu não começou especialista, né? Tu começou numa longa jornada e eu sempre faço essa pergunta para que o pessoal entenda que tem um bastidor, né? Tem uma jornada até aí. Como é que foi até chegar nesse momento? Bem, primeiro, Márcio, muito obrigado aí pelo convite, né? A minha jornada aí tem muitos anos. Eu basicamente percebi que a minha mente era algo muito interessante, diferente do usual. O que aconteceu? Eu joguei tênis, né? Fui várias vezes campeão gaúcho, brasileiro, sul-americano e comecei a jogar profissionalmente. E ali jogando profissionalmente, na realidade, em toda a minha carreira, eu percebi que nitidamente o meu maior inimigo não era o meu adversário, era a minha mente. Muito bom. Né? É nela que estavam grandes conflitos, pensamentos intrusivos, basicamente conflitos de várias formas, né? Você não vai ganhar, você vai ganhar, treina agora, não treina, enfim, várias questões acontecendo. E ele me despertou para entender como a nossa mente funciona. Eu fui buscar ajuda na área da psicologia, inclusive fiz o curso de psicologia aqui na Ubra. Bacana. Né? Uma época maravilhosa, aí a Ubra estava no auge. Inclusive fiz a parte mental, a preparação mental da equipe profissional de vôlei aqui da Ubra, fomos campeões da Superliga, enfim, atuei em 2 momentos. Mas a psicologia eu percebi que estavam faltando ferramentas, elementos. E aí eu fui buscar outras formações nos Estados Unidos, com o Tony Robbins, fiz formação em hipnose clínica ericksoniana no Instituto Milton Erickson, lá em Phoenix, no Arizona, na Europa também, enfim. E isso foi se desenvolvendo até um ponto que eu queria ir para o mundo digital, né? Estava começando o mundo digital, eu já estava clinicando, atendendo, treinando pessoas, dando consultoria em empresas e empreendendo também. E eu fiz uma imersão no Vale do Silício com a Startse e voltei com a ideia de fazer um treinamento para insônia. Porque insônia é muito comum, talvez alguém aqui pergunte, puxa, alguém tem algum problema para dormir, tem alguma dificuldade, ou a esposa, ou enfim, algum parente ou amigo, muita gente tem problema de insônia. E eu queria fazer algo diferente. Então, basicamente, aconteceu algo muito engraçado, porque foi chegando a data do treinamento piloto com 20 pessoas e eu não conseguia, porque, puxa, eu não quero fazer PNL, não quero fazer hipnose, não quero usar TCC, eu quero fazer algo diferente. E basicamente surgiu a ideia na madrugada do dia do treinamento, me veio uma ideia, vamos fazer esses 10 passos, aplicamos 10 passos e fomos acompanhando pós-treinamento e percebemos que as pessoas voltaram a dormir. Boa parte delas, não todas. Isso nos chamou a atenção porque era um evento único e ali surgiu basicamente uma ideia nova, completamente diferente do usual no como entender e perceber a nossa mente, né? A gente tem uma startup agora voltada para isso e basicamente a nossa mente a gente não tem como medir, né? A gente pega muito, por exemplo, numa indústria, a gente mede a produção da indústria, a gente avalia o desempenho e se eu não consigo medir a indústria, eu não consigo melhorar o processo produtivo. E, infelizmente, com todas as abordagens que existem no momento, a gente não consegue medir explicitamente, literalmente, como é que está a nossa produção mental e onde é que estão os gargalos. E a gente acabou descobrindo uma maneira extremamente simples de fazer isso, né? Uma descoberta aqui, a gente tem a patente, o monopólio disso, mas basicamente eu posso trazer várias informações sobre isso, que ela é baseada nos pensamentos intrusivos. Perfeito. E se eu perguntar para alguém aqui, né, que está nos assistindo, qual é o evento mental que mais acontece durante o dia e que mais atrapalha a sua vida? Ok, a gente tem emoções que às vezes atrapalham, mas basicamente a ciência já sabe hoje, e isso ela sabe, que nós temos muitos pensamentos intrusivos, ela não sabe quantos, 6.000, dizem até 30.000 pensamentos intrusivos. Nossa. Mas ninguém sabe como eles funcionam, que tipos eles são e como lidar com isso. Né? Então, de modo geral, todas as abordagens pensam que é um problema químico, orgânico, é um aprendizado do passado. Existem várias origens, hipóteses de origens para os pensamentos intrusivos. Mas, basicamente, esse pensamento intrusivo que todo mundo tem, que acontece inúmeras vezes por dia, a gente descobriu que eles têm padrões e são muito similares, independente das pessoas. E aí que possibilita que a gente possa ajudar um grande número de pessoas usando o digital e logo, logo a nossa IA vai estar funcionando, né? Que bacana, Valmir. Tu tocou num assunto que eu adoro, acho que de quase 100% da insônia, né? E isso também daria para a gente ficar um programa só falando disso, mas hoje ainda tem o celular, né?
que a galera leva para a cama, e eu já vi algumas reportagens onde isso pode prejudicar o sono, não só pela luz, né, que atinge Sim. melatonina e etc., como também os conteúdos, que tu pode Sim. ficar com aquela informação por fim. Hoje, como que tu age, como é que tu sente que poderia ser uma dica para a pessoa que já está sofrendo disso, né, e não sabe por onde começar, como é que ele poderia, para Sim. pelo menos esse problema, ele já achar Sim, uma sim. solução? Olha, o celular está roubando a vida de praticamente todo mundo, literalmente, né? Porque é o nosso tempo útil acordado. Então a pessoa passa horas no celular. Mas isso, dentro do que a gente está desenvolvendo com os nossos alunos, né, individualmente, nas empresas, é um problema que está mais dentro da pessoa do que do próprio celular. Claro que essa pecinha aqui, o celular, ele foi feito para literalmente roubar a nossa atenção. Cada aplicativo tem um único propósito, ficar o maior tempo possível conectado em você. Então, ele tem todos os gatilhos, amarras, para viciar você. Ele é equiparado com drogas, né, que Açúcar. viciam. Né? Mais do que isso, cocaína, inclusive, é muito grave, porque é muito tempo. Mas o que acontece? O que mais gera perturbação na pessoa, dentro do que a gente está desenvolvendo, são os pensamentos intrusivos. Então, aqui eu vou trazer um tipo de pensamento intrusivo que é muito comum, né? Basicamente 80% das pessoas têm, que é o seguinte: vamos imaginar o seguinte cenário: eu estou aqui trabalhando, fazendo minhas tarefas, as coisas que eu tenho que fazer, lista de tarefas, tá? Aí surge da minha mente um pensamento intrusivo dizendo o seguinte: faz essa outra coisa, tem que fazer isso aqui, não esquece de fazer isso aqui, faz isso aqui, lembra disso aqui. Só que quando o pensamento vem, ele está me tirando o foco do que eu estou fazendo de fato nesse momento. E aí, inconscientemente, a pessoa, espera um pouquinho, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer aquilo lá. E muitas pessoas, não percebendo isso, elas correm para lá para fazer aquilo, deixam de fazer o que estavam fazendo, aí se decepcionam porque não fizeram o que deveria ser feito, e aí criam um bug, literalmente, um conflito muito grande interno com essas tarefas do dia a dia. A gente chama que é um pensamento intrusivo secretário. Tá? E ele acaba gerando dor e sofrimento, e ele gera ansiedade, gera estresse, gera, enfim, basicamente o que a gente descobriu que é inédito, e simplifica muito essa questão, né? Ansiedade, estresse, TDAH, insônia, procrastinação, controle do peso e compulsões por sexo, drogas, comida, bebida, jogo e compras. Todos estes problemas são fruto e consequência de uma única dinâmica. Qual? Quando eu luto contra os meus pensamentos intrusivos. Então, por exemplo, que eu dei o secretário, quando a pessoa começa a lutar contra ele e vai para lá, vai para cá internamente, isso é inconsciente, a pessoa não tem clareza sobre isso, isso gera o quê? Ansiedade. Pode gerar estresse, pode gerar uma compulsão alimentar como consequência. Todos esses problemas são literalmente consequência dessa dinâmica. Claro que comprovação científica nós temos pelos resultados. As pessoas melhoram em poucas horas, é muito rápido, né? 3 horas, 4 horas a pessoa resolve essas questões na nossa startup, mas basicamente hoje ninguém tem comprovação científica de nada, né? Nenhuma abordagem. TCC tem para algumas questões bem específicas, é a única que tem. E a gente espera agora, logo mais, a gente está desenvolvendo, e talvez aqui na Ubra seja um espaço para isso, depois podemos conversar, mas eu estou buscando um local para fazer a validação científica dessa nova teoria, que se transformou numa ferramenta incrível para melhorar a performance e todos esses problemas. Eu uso muito uma frase: na prática, a teoria é outra, né? A prática tu já tem, os resultados já tem, agora a validação científica está buscando, mas isso não tira o aspecto que tu já sabe que funciona. E que nem o pessoal costuma dizer, eu talvez não sei explicar como é que liga a luz, mas eu sei que se eu apertar aqui a luz vai acender, né? Que tipo de botões hoje o cara precisa saber que tem que apertar para evitar todas as consequências disso, né? De tudo que tu citou, jogo pode, um vício no jogo pode acabar a vida do cara em segundos. E antigamente, que falava jogo, tinha uma característica, né? Hoje, com os jogos eletrônicos e também oficializados, pode acabar mais rápido ainda. Né? Então, todos os vícios que tu falou, se tem uma raiz, cara, é a startup dos sonhos, né? Como é que ela surgiu? Da onde que ela veio? Explicar, então, para o pessoal de casa, né, que a startup, né, tem vários tipos de startup.
Mas a de vocês, como é que foi que começou? Bem, ela surgiu justamente naquele momento que nós demos o treinamento para as pessoas com insônia, e ali a gente percebeu que as pessoas melhoraram, boa parte. Só que daí eu fui analisar o vídeo e eu vi que eu não usei nem PNL, nem hipnose, e tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. E aí o que a gente fez? O passo seguinte, a gente começou a trazer dezenas de pessoas com insônia, individualmente, para treinar elas individualmente e validar. Validamos, daí como insônia é multifatorial, trouxemos com ansiedade. Como a ansiedade também é multifatorial, né? Multifatorial significa que tem várias origens da causa do problema, não é um problema, não é uma causa fácil de, é isso gera aquilo, tem muitas origens. E depois trouxemos pessoas com controle de peso, né? Dificuldade com alimentação. E foi validando. A gente começou a fazer search, e não encontrou nada na bibliografia, nem aqui, nem fora, fora do Brasil. Contratei uma pesquisadora só para fazer isso. E aí, o que aconteceu ali, a gente estava prestes para lançar, eu quase morri. Eu rasguei o esôfago com um pedaço de carne. Como isso, cara? A carne ficou presa, eu forcei para descer e desceu rasgando, né? E aí o processo de recuperação demora de 6 meses a 1 ano. Nossa. Mas aí os médicos resolveram fazer algo que eles nunca tinham feito, né? Que foi o quê? Não fazer nada. Eles me deixaram parado porque eu estava muito bem fisicamente, massa magra, super bem. E aí, resumindo, eu fiquei bom, digamos, fiquei 2 semanas na UTI, mais 1 semana internado, e eu acabei voltando para casa, evitando aí 6 meses, 1 ano de tratamento, né? Mas eu atribuo isso a alguns experimentos que eu fiz na minha vida, né? Eu fiz 2 cirurgias sem anestesia. Uma delas virou um documentário, está no meu canal do YouTube, até a enfermeira gravou para mim. Eu tirei um lipoma, uma bola de gordura debaixo do braço, né? Com cauterização, corte, enfim. Então foi uma cirurgia bem invasiva numa região que é mais delicada. O médico ficou muito surpreso, né? Até depois eu posso te mandar o link. Maior prazer. Dá para botar o depoimento do médico ali, porque o médico ficou chocado, né? A equipe toda, nunca vi isso, nunca... Puxa, como é que pode? Mas não é para qualquer um, é porque eu tinha anos de experiência com hipnose, eu já tinha ajudado pessoas para passar por intervenção sem dor, enfim. E eu queria passar por essa experiência, eu não sabia se ia funcionar ou não, mas funcionou. E eu acho que todas essas experiências ao longo da minha vida foram me dando essa consciência de que dentro da nossa mente tem alguma coisa que tem padrões extremamente consistentes e que a minha descoberta basicamente nos levou a perceber que são apenas 24 padrões de pensamentos intrusivos, um diferente do outro. Eu citei um aqui, que é o secretário, né? Existem outros. E são justamente eles que entram em conflito dentro da mente da pessoa e geram todas essas doenças e talvez outras que a gente não testou ainda. Eu testei algumas vezes com toque grave, tem um resultado muito bom, mas acompanhado de medicação, que a minha esposa é psiquiatra, tem PhD. E eu testei também com suicídio na época da enchente, né, com pessoas que estavam, né, com o propósito de suicidar naquele momento. Então a gente tirou a ideação suicida em 1 hora e ali deveria ter... A minha esposa quer que eu faça ainda um paper sobre isso, porque foi muito marcante. Só que daí eu usei a minha teoria, que se chama TCM mais a hipnose. Só a TCM não daria conta, porque eu tinha que entrar mais no inconsciente, então foi bem interessante o processo. Cara, a gente vai ter que fazer um break, porque é tão interessante o assunto que a gente vai fazer um rápido intervalo e vai voltar já nos padrões e vai seguir esse papo. O Multi Entrevistas faz um breve break e não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com Valmir Bandeira, psicólogo, empresário e especialista em performance mental. Valmir, foi muito interessante o primeiro bloco, mas as pessoas que estão agora assistindo ao vivo estão querendo o gostinho de... Fala mais desses 24, né, que tu comentou. Exato. Falou só o primeiro pensamento intrusivo e também o que eles realmente são, né? Perfeito. Isso é muito interessante, tá? Eu acho importantíssimo falar dos pensamentos intrusivos, porque cada pessoa que está aqui nos assistindo tem, às vezes, dezenas ou centenas de pensamentos que atrapalham ela violentamente, às vezes impedindo de fazer algo ou obrigando a fazer algo de uma maneira inadequada. E esses pensamentos intrusivos, hoje, infelizmente, na ciência convencional,
todas as publicações, todas as abordagens, ninguém sabe direito nem quantos são, nem qual a frequência e nem como lidar com eles, né? Existem várias ferramentas, um monte de técnicas, mas objetivamente, de forma bem simples, é muito difícil. Então, o que são os pensamentos intrusivos? Tá? Pensamento intrusivo, vamos pensar o seguinte, todo mundo aqui, talvez alguém aqui tenha visto o filmezinho Divertidamente. Perfeito. Né, que é uma analogia interessante. É como se fossem alguns bonequinhos ali e eles estão conversando com você. Mas quando a pessoa recebe um pensamento intrusivo, o que a pessoa faz? Por exemplo, o secretário, né? O que a pessoa tenta fazer? Ela briga com o seu pensamento intrusivo. Ela tenta afastar ele, ela tenta conter, tenta segurar qualquer pensamento intrusivo que seja. E alguns pensamentos intrusivos dizem algo dentro da mente para a pessoa muito desagradável, que a pessoa não quer, que a pessoa não quer ouvir, que ela não quer enfrentar, ou diferente do que ela gostaria. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu, né, um empresário de São Paulo. Ele estava com um problema para dormir, com insônia, tinha um pensamento intrusivo, e o pensamento intrusivo dizia o seguinte para ele, né, antes dele dormir: não vai dar certo, não vai funcionar, não vai dar certo. E ele lutando contra o pensamento, querendo dormir, querendo se livrar do pensamento. Resumindo, eu perguntei para ele, enfim, eu fiz algumas perguntas para ele, e uma delas foi a seguinte: o que a tua esposa pensaria do risco que tu está tomando no teu negócio hoje? E ele achou muito engraçado. Por quê? Porque o pensamento intrusivo estava alertando ele para se prevenir perante um risco muito forte. O empresário que é empreendedor, ele toma muito risco, ele quer ir adiante, ele vai. Só que ele estava desprotegendo a família. Ela estava desprotegendo, ela não estava resguardada. Se acontecesse algo errado com o negócio, teria um grande prejuízo para a família. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu tenho centenas de exemplos como esse, mas que os pensamentos intrusivos são tidos como um inimigo porque geram dor e sofrimento. Mas, vamos pensar o seguinte: tudo que é dor e sofrimento faz mal? Não. Não. Tem dor que é da dor da pessoa que está se machucando e ela tem que parar de fazer aquilo. Tudo que é alegre, bom, gostoso, dá prazer é bom? Não, pode ser terrível. Como o prazer de olhar o celular 10 horas por dia, vai destruir a vida da pessoa, mas dá um prazer de curto prazo. Então, dor e prazer não significa bom ou ruim. E é essa generalização que todo mundo faz dentro da sua própria mente. Se eu tenho um pensamento intrusivo que gera dor, sofrimento, que faz eu refletir e que eu estou tentando fugir, bem, este pensamento intrusivo, ele pode ser um pensamento muito importante e pode querer estar ajudando na sua vida, em alguma parte da sua vida, e você acaba ignorando, não prestando atenção, não entendendo. Claro que isso a gente tem todo um processo, né, que é muito interessante. O nosso treinamento não precisa falar nada do passado, é irrelevante. E não precisa falar nada de emoções. É um treinamento expositivo para qualquer pessoa. E é sempre o mesmo passo a passo. Que é isso que torna a gente exponencializável, por isso é uma startup. Startup é uma empresa que pode crescer muito, né? Então, até para trazer para vocês aqui um outro exemplo de um outro pensamento intrusivo bem comum, em jovens, adultos jovens, é o eureka. Principalmente quem trabalha, quem tem empresa, né? O que é o eureka? É um pensamento intrusivo que faz o seguinte. Então, olha só, eu estou aqui trabalhando num projeto importante para melhorar a minha vida e tal. Estou na metade do projeto, onde já perdeu um pouco a graça do projeto. Aí, do nada, surge um pensamento intrusivo de uma outra ideia maravilhosa que vai revolucionar a minha vida. E aí, quando eu vejo, eu perco a atenção no meu projeto que eu estou desenvolvendo e fico meio perdido com esta outra ideia maravilhosa, genial, que daqui a pouco nem é tanto, mas no início ela parece ser, e isso acaba fazendo a pessoa perder esforços, perder tempo. Eu conheço muitos empresários que perdem muito dinheiro fazendo isso, né? Começam a ter muitas ideias, começam a implantar, não dá certo, não dá certo, não dá certo, e tem a dificuldade de lidar com a sua própria criatividade. O eureka é maravilhoso, ter ideias é fantástico, todo mundo tem que ter, tá? A questão é fazer um upgrade no eureka para que ele possa se ajustar e ter uma melhor eficiência. E uma coisa interessante que a gente faz com os pensamentos intrusivos é exatamente isso. A gente consegue graduar a intensidade, reposicionar o pensamento intrusivo
ou literalmente transformar o pensamento intrusivo. Tudo isso com exercícios práticos, quase infantis. Os exercícios são muito simples, né? Mas a pessoa tem que ter consciência de algo no início, que é a parte conceitual, e que basicamente é o seguinte, lembra que eu falei o nome da minha teoria? Teoria das consciências modulares. E basicamente a parte mais importante é nós termos consciência de que dentro da nossa mente nós temos partes autônomas, inteligentes e que tentam nos influenciar a partir dos pensamentos intrusivos. Resumindo, nós temos vários sócios ocultos dentro da nossa mente e que a gente não sabe como utilizar eles. E que eles acontecem dezenas ou centenas de vezes por dia e a pessoa acaba entrando em conflito dia após dia. E hoje tem vários empresários, tu atende tudo que é pessoa, né? Mas o empresário, um erro ou acerto dele impacta na vida de todos os funcionários e não só funcionário, como chamam também de colaboradores, né? Sim. Como na família desses caras, por causa de um cara ou uma mulher que está no comando. Como que está essa questão hoje em pessoas que os erros ou acertos vão impactar imediatamente na vida de toda a empresa, de todo o sistema? Exatamente. O sofrimento do empresário irradia para a empresa, até nos seus atos, na forma de lidar com situações. Se ele tem uma forma mais conflitante, isso vai expandir para a empresa como um todo. Hoje a gente está com um divisor d'águas, vai acontecer, no meu ponto de vista, um maior impacto na vida do empresário e dos seus trabalhadores, que é a NR1 psicossocial. Tá? Existem várias NRs que cuidam do corpo, da altura, cuidam da ergonomia, enfim, agora está entrando em vigor, já entrou em vigor, na realidade, as multas começam em maio do ano que vem, a NR1 psicossocial. Então, ela torna o empresário responsável por medir, gerar um plano de ação e melhorar a saúde mental, psicossocial de todos os seus colaboradores, se ele tiver mais de um colaborador. Então, o que acontece? Nós temos a nossa startup voltada para isso, né? A gente já está ajudando várias empresas nesse sentido e é algo extremamente impactante. Mas o que a gente está conseguindo fazer? O que é um problema, um abacaxi que o Estado, que o governo está impondo, a gente está transformando num diferencial competitivo. Porque o que mais impacta a performance é a performance mental. Meio óbvio isso, mas ninguém percebe isso. Por quê? Porque é difícil de medir, difícil de entender e difícil de melhorar. E o que a gente desenvolveu é todo um processo aí muito inusitado e impactante de gerar esse resultado, né? Para qualquer empresa ou para pessoas individualmente. Né? Bacana. E o que hoje tu percebe assim que a gente deveria evitar? A solução talvez seria se aperfeiçoar, buscar conhecimento, né? Contratar uma solução. Mas o que tu pode dar de alerta, assim, tipo, olha, isso se tu já evitar, tu já vai estar dando um grande passo, né? Como se blindar com essas questões para que tu possa não cair tão fácil, né? Porque talvez resgatar a pessoa, que nem tu falou, numa enchente, o suicídio fica óbvio, mas tem muita gente que pensa suicídio sem enchente nenhuma. Exato. Não precisa ser uma catástrofe, às vezes uma coisa interna, né? Como que pode... Eu sei que existem órgãos que o cara pode ligar para pedir ajuda e tal, mas nem todo mundo associa isso a uma coisa acessível. Pensa, só alguém com muito dinheiro vai poder acesso. E não, né? Pessoas com muito dinheiro ou nenhum dinheiro têm problemas muito semelhantes, né? Pode o cara se matar porque está devendo horrores, ou um bilionário não é raro também. Então, são coisas que independem de classe social ou só questão financeira, né? Sim. Acho que tocou num ponto bem importante. E desde o início que eu comecei com essa jornada aí, que já tem 8 anos desenvolvendo essa teoria e toda a parte prática e funcional agora, a gente está com uma equipe aí, estamos com 4 pessoas, mas muito com IA e automação, então a gente tem uma equipe muito enxuta. A ideia é poder ajudar qualquer pessoa. Esse é o meu objetivo. Não é ajudar só quem tem muita grana, quem tem muito dinheiro, enfim. Embora eu vou cobrar bem caro de quem tem muito dinheiro, não tem problema individualmente, né? Enfim, não tem problema nenhum. Mas a questão é poder ajudar qualquer pessoa de uma maneira extremamente eficiente, com um valor irrisório. Tipo, um McDonald's por mês. Boa. Entendeu?
Então é isso que a gente está construindo, a gente já está fazendo isso dentro das empresas de forma escalável, né? Eu digo para os meus empresários, é um jantar de casal com um vinho, já resolveu, já está resolvida essa questão, né? Mas isso porque a tecnologia permite, porque o ponto central não é avaliar. Avaliar é fácil, as avaliações fazem. Desenvolver o plano de ação, ok, já pode ser meio complicado, porque o plano tem que funcionar. Mas a questão toda é lidar com a mente das pessoas, e esse é o nosso carro-chefe, é isso que a gente tem, essa nova tecnologia que está gerando um impacto incrível. Já temos mais de 10 mil alunos, né? Joia, eu trocaria o termo do McDonald's primeiro por um X-Coração por mês, porque o programa é mais regional, né? Muito embora o cara pode te assistir no YouTube no Japão. Sim. Cara, última pergunta, no último minuto, e o que vai acontecer daqui para frente? Se tu tivesse uma bola de cristal, o que tu já está enxergando que talvez as pessoas que não estudaram o que tu estudou não estão vendo? O que nós descobrimos vai se tornar mundial. Provavelmente vai ser a primeira abordagem ou treinamento que vai gerar um resultado, um único treinamento para vários problemas psicológicos ao mesmo tempo. Então a gente vê que doenças vão deixar de ser doenças, passarão a ser falta de conhecimento, não serão mais doenças. Ansiedade, boa parte, ok, pode ser químico, mas boa parte vai deixar de ser um problema, ansiedade comum do dia a dia, enfim, depois somatiza até virar uma doença. Mas nessa fase inicial a gente consegue prevenir. Nós estamos testando com crianças para prevenir esses problemas que estão vindo da fase adulta, invadindo a infância. Isso com um resultado incrível, porque é extremamente lúdico, né? Tem toda uma alegoria, né? Bonequinhos, enfim. Então eu acho que as pessoas vão ter uma capacidade bem maior de ter foco, eficiência, disciplina, concentração, criatividade. Eu tenho vários alunos que são artistas, cantores e músicos, influenciadores, e a gente consegue reorganizar o processo criativo se ele perdeu em poucas horas, 1, 2 horas. Então, o que a gente entende hoje como sendo algo extremamente complexo, que é parar de lutar contra a gente mesmo para ter paz, o que eu prevejo é que isso vai ser óbvio do dia a dia. É isso que vai acontecer. Eu acho que a gente foi o primeiro a descobrir, não achei por enquanto ninguém ainda, mas eu acho que a mensagem é essa: a gente tem uma luz no final do túnel para parar de lutar contra si mesmo, que a grande parte dessas doenças é daí que acontece. É simples, é fácil, já está comprovado. Agora a questão é a gente poder acessar as pessoas e poder divulgar isso e poder fazer com que as pessoas se beneficiem. E mais do que isso, quando a pessoa tem acesso a esse conhecimento, torna-se dela, ninguém tira. Não é uma terapia que tu não sabe o que acontece direito, porque é uns processos diferentes, ou hipnose, ou qualquer outra coisa, ou PNL. Não, tu tem acesso ao conhecimento, tu te apropria dele, tu coloca em prática e tu muda. Então é uma diferença de paradigma muito significativa. Que legal. Valmir, conta com o meu espaço aqui, né? Nosso espaço, porque eu não estou sozinho. Eu estou sozinho aqui, mas tem uma equipe inteira para botar esse conteúdo no ar, com qualidade, com tudo como tu vivenciou. E o convite já fica pronto para a gente abordar mais temas, porque onde puder ajudar mais pessoas, é esse o propósito do Multi Entrevistas, que é o único programa hoje, praticamente no Rio Grande do Sul, que não tem desgraça, não tem mimimi, não tem constrangimento. É legado, é notícia boa, e um programa de notícia boa precisa de pessoas como tu. Obrigado. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você sentiu que esse conteúdo serve para mais pessoas, compartilha e ajuda mais pessoas. E até o próximo programa.